África tradicional, estamos aqui de volta. Bem, hoje é dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, um santo da Igreja Católica. Aqui na região sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, é sincretizado, é comemorado também Oxóssi. Gente, Rio de Janeiro principalmente. Na Bahia nós temos outra tradição, tá? Então estamos falando de região sudeste. Tranquilo? Bem, antes de qualquer coisa eu quero falar para vocês o seguinte, sobre o sincretismo. O sincretismo, cientificamente, não é aplicado nas religiões de matriz africana. Beleza? Porque o sincretismo ele é uma troca de liturgias, ou seja, a outra religião tem que absorver a liturgia daquela outra religiosidade. Isso não aconteceu aqui durante o período da escravidão, certo? Não aconteceu nem para os negros africanos e nem para os povos originários, ou seja, os índios. Não foi um prazer, não foi algo procurado por eles, e sim uma saída, uma tentativa de sobrevivência e manutenção da própria fé. Uma tentativa de ter a consciência de pertencimento. Ah, Jefferson, mas o sincretismo acontece em algum lugar? Acontece na África, tá? Em alguns países da África existe o sincretismo, certo? Ou seja, a religiosidade absorveu a liturgia da outra entre o islamismo e as religiões tradicionais africanas, certo? Até porque todas as religiões modernas têm traços das religiões africanas tradicionais, berço da humanidade, gente. Mesmo as religiões abraâmicas têm também traços da religiosidade tradicional africana, onde nasce a vida humana, mesmo que não seja admitido. Então, hoje nós temos inclusive os neopentecostais, que começam lá nos Estados Unidos e falando em línguas, que foi de origem banto, numa necessidade de manutenção da própria fé. Assim nasce esse falar em línguas, certo? Que hoje, né, é uma religião que, inclusive, infelizmente, discrimina muito as religiões de matriz africana, mas também nasceram das religiões tradicionais africanas. História, arqueologia, historiografia, contrafatos, beleza? Então, na África, se você me pergunta, principalmente na Nigéria, onde nós temos mais de 200 etnias, certo? Muitas línguas envolvidas, lá sim acontece essa troca de liturgias. Lá acontece o sincretismo cientificamente. Aqui no Brasil, não. Então, quando um religioso de matriz africana, principalmente, fala do sincretismo religioso como algo muito a ser celebrado, infelizmente, ele está celebrando o sofrimento dos nossos próprios ancestrais. Não houve prazer nisso. Foi tentativa de sobrevivência. Beleza? Então vamos lá. Acontece que nós temos que manter uma organização nos terreiros, tanto dos candomblés quanto das umbandas. E normalmente colocamos essa organização dentro desse calendário do sincretismo. Não que tenha a ver uma coisa com a outra. Os orixás, inquices e voduns nada tem a ver com os santos católicos. Só para deixar isso bem claro, certo? Não tem como tentar embranquecer aquilo que é preto. Entendeu? Não tem como. Beleza? Então vamos lá. Oxóssi. Antes de qualquer coisa, eu gosto de deixar bem claro o seguinte. Antes da diáspora, ou seja, antes da vinda dos negros escravizados para o continente africano, nos tumbeiros ou navios negreiros, bem, navio negreiro era a forma chamada pelos brancos, pelos negros, tumbeiros. Era exatamente isso. Então, antes desse verdadeiro genocídio, né, dessa crueldade feita com os negros africanos em proporcionar a escravidão, essa travessia, né, pelo Oceano Atlântico até chegar no continente americano, e aqui o Brasil, o país que mais recebeu negros escravos no mundo e o último a abolir a escravidão. Na África tradicional não existia religião de matriz africana. Existia religiões tradicionais africanas. Porque por lá, cada reino, cada etnia tinha a própria religiosidade e a própria relação com a divindade.
A palavra orixá vem do Queto. O Queto era uma etnia dominada pelos iorubanos, mas nós tivemos várias modificações políticas antes da chegada dos brancos em continente africano, de fato, após 1444, Infante Dom Henrique, certo? Então, antes dessa chegada, as religiões eram tradicionais de cada etnia. Bem claro, tinha etnia que não conhecia nem a divindade próxima, porque ela só tinha uma divindade, 2 ou 3, e não conheciam as outras. Beleza? Então, orixá é uma palavra queto, utilizada também pelos iorubanos. Mas os fons, ou fon, utilizam essa relação com a divindade os chamando de voduns. E os jeje? Gente, aqui na matriz africana, dentro do candomblé, a gente divide por nações. Então você tem a nação jeje e a nação fon. Mas jeje não era uma etnia. Jeje era uma forma de chamar os apátridas, ou seja, aqueles que não tinham uma pátria definida, por algum motivo social e político, alguns não tinham uma pátria definida. Então, tanto os iorubanos quanto os fon, ou fons, chamavam os apátridas de jeje. E aí aqui no Brasil, a gente dividiu a matriz africana, os candomblés, por nações. E você tem a nação fon e a nação jeje. Ambos chamam as divindades pelo nome de voduns, que são semelhantes aos orixás e semelhantes aos inquices, que são chamados pelo povo banto, aquele povo que vem ser escravizado depois, após 1575. A partir daí, são eles que mais chegam. Aliás, entre nagôs e bantos, os bantos foram os mais escravizados. Os nagôs, inicialmente, África Ocidental. Depois, África Subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, África Central, África Oriental, os bantos começam a chegar no Brasil. Até então, maioria nagô, certo? Mas se a gente for fazer uma escala de escravizados, os bantos foram os mais escravizados e se concentraram principalmente na região sudeste. Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Beleza? Continuando. Então a nação Queto chamava as divindades pelo nome de orixá, certo? Para a gente contar a história de Oxóssi, a gente tem que falar o seguinte, da Ilê Ifé. O que é uma Ilê? Ilê é uma cidade-estado, traduzindo cidade-estado. Uma cidade com autonomia, com liderança, muito bem organizada. Esse conceito de cidade-estado é muito utilizado na história grega, mas antes da história grega nós temos a história da África tradicional. Então, com certeza, sem dúvidas, tá? Mais à frente, os fenícios, os gregos, eles atualizam esse conceito de cidade-estado, que é uma lembrança da cidade-estado africana. Por quê? Porque na África nasce a humanidade. Depois, né, a humanidade, os humanos, o Homo sapiens, vai atravessando ali o Estreito de Bab el-Mandeb, ocupa a Península Arábica, faz a primeira viagem marítima do mundo, ocupa a Europa, enfim, e ocupa o mundo. Estreito de Bering, chega nas Américas. Isso é história. Beleza, gente? Vamos lá. Então, Ilê Ifé, ela existiu? Alguns historiadores encontraram provas arqueológicas da Ilê Ifé, da cidade-estado Ifé. Outros historiadores dizem que ela era uma cidade-estado mitológica, inclusive de onde nasce o mito da criação da humanidade. Olorum cria, junto com uma energia feminina, ele cria todos os orixás. Ah, o Olorum é Deus? Não. Por que o Olorum não é Deus, gente? Olha só, a palavra Deus é uma palavra branca, europeia. Ela não é uma palavra tradicional africana. Não existia essa palavra em todas as línguas africanas, milhares de línguas africanas, tanto nagôs quanto bantos. Certo? Vou te dar uma visão rápida. O proto-banto, que traz a estrutura do banto, é formado por mais de 3.000 línguas. Mais de 3.000 línguas. Só o proto-banto que cria a estrutura para o banto. Banto, África Central para baixo. Beleza? Nagô, a mesma coisa.
Só na Nigéria nós temos atualmente mais de 200 etnias, cada um com a sua própria língua. Beleza? Então, gente, esse é um ambiente muito complexo. Dentro dessa complexidade, a palavra de Deus não existe. Mas e quem é Olorum? Olorum, podemos dizer que dentro do universo, né? Dentro do nosso universo da África tradicional, ele é o criador. O papel dele foi esse, a criação. Dele vem os orixás. Ah, mas ele é mais poderoso ou menos que os orixás? Gente, ele teve a função dele, tem a função dele no espaço. Assim como cada orixá tem a sua. Cada divindade tem a sua. Então, eu vou rezar para Deus os orixás. Não existe essa frase. Porque se a gente for fazer uma semelhança, né, uma semelhança branca para a cultura ocidental, certo? Os orixás são deuses. Portanto, na matriz africana, o candomblé ou os candomblés e a umbanda ou as umbandas são politeístas e não monoteístas. Nós cultuamos várias divindades, vários deuses, cada um com a sua função específica. E lá na Ilé-Ifé, o Olofim fazia a festa do inhame. O que era a festa do inhame? Uma comemoração anual pela boa colheita. Beleza? Comemoração anual pela boa colheita. E aí, em uma dessas comemorações, certo? A Yami-Axé lança um feitiço, porque ela não foi convidada pelo Olofim, que era o administrador da Ilé-Ifé. O administrador, certo? O gestor da Ilé-Ifé. Ela lança um feitiço, ela lança um pássaro para destruir a cidade e destruir as colheitas. Olofim fica desesperado e convoca os seus melhores caçadores para tentar acertar esse pássaro. Vem o caçador de 50 flechas, de 40 flechas, de 30, de 20 flechas. Nenhum deles consegue acertar esse pássaro. E o Olofim fala, a pena por não acertar é a morte, ó. Até que chega um caçador, humilde, cabeça baixa. O nome dele, Oxotocan Xanxô. Oxotocan Xanxô. Ou seja, traduzindo do iorubano para o português, tradução rápida, o caçador de uma flecha só. Mas ele era Oxóssi? Ainda não. Não era Oxóssi. Ele era apenas o caçador de uma flecha só. E ele fala para o Olofim, eu vou acertar esse pássaro. Deixa comigo. O Olofim falou, olha, já tive vários caçadores aqui, nenhum acertou, eu vou cortar a cabeça deles. Você vai ser o próximo. Vai. A mãe de Oxotocan Xanxô vai até. Ela consulta o Ifá e vai até uma estrada e oferece um ebó, faz um ebó, cortando o peito de um pássaro ao meio e oferecendo da seguinte forma, por favor, pássaro, aceite esse ebó para que a flecha acerte no seu peito. Beleza? Então, ele aceita. E a Yami aceita. E aí o feitiço quebra. Nesse exato momento, o Oxotocan Xanxô tá, mirando a sua flecha. E ele acerta uma única flecha no peito do pássaro. E o feitiço de Yami cai. E aí ele é proclamado pelo Olofim e por todos como o caçador popular. Certo? O rei caçador, o guardião popular. Que quer dizer Oxóssi. Eu deixei aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, a palavra abrasileirada, Oxóssi, tá? Na verdade, ela é uma junção de uma palavra iorubana, que é bem mais complexa, e deixei ela de forma também resumida em iorubá. Oxóssi, certo? A pronúncia, Oxóssi. Você percebe que os acentos no iorubano são ao contrário, ou seja,
a maneira de pronunciar, como nós pronunciamos, é muito junta, certo? Se nós fôssemos pronunciar mesmo em urbano aqui, ficaria mais complexo. Ossóci, poderia ser Ossóci. O W não faria muita diferença na pronúncia. Muitos falam Ossóci, não está errado, certo? Mas, arredondando, fica Oxóssi. O que quer dizer Oxóssi? O caçador de uma flecha só, o caçador, o rei caçador, o caçador popular. E aí ele é chamado, o caçador Oxó é popular. Ou seja, Oxó, de Oxotancan Xoxô, certo? Junta essa palavra, ela se torna Oxóssi, o guardião popular. Saudação. O que, Arô? O que, Odé? Vamos lá. O que? Salve. Arô, a família real Queto. A história de Queto, da etnia Queto, ela tem vários edés, certo? Vários reis, vários edés. Normalmente o rei era chamado de Edé, certo? Odé quer dizer rei. Edé quer dizer como se fosse um sobrenome, certo? Que cada familiar tinha. Beleza? Por isso nós temos Loguna Edé. Entendeu? Ou seja, um rei. Toda a etnia real, né? Toda, dentro da etnia Queto, toda a família real levava esse nome, no nome Edé. Então, Odé quer dizer rei, liderança. Então, quando a gente fala Oquearô, a gente está saudando a família real do Queto, certo? E também Oqueodé, salve o grande rei. Perfeito? É bom lembrar que a família Edé, a etnia Queto, foi a etnia que fundou o primeiro terreiro aqui no Brasil. Fundado por uma mãe de santo. Ela inclusive voltou à África. Ela atravessou o Brasil no navio negreiro, teve contato com outras culturas, com outras etnias, e quando chega aqui no Brasil, ela funda o primeiro terreiro. Nação Queto, etnia Queto. Ela era Quetu. Quetu. Portanto, a maneira de lidar com o sagrado, com a divindade, era chamando de orixá. Diferente do reino da Omé, dos Fon, que chamavam de Vodum. Diferente dos Jeje, ou seja, os apátridas, que chamavam de Vudum. Diferente também dos Bantos, que chamam a divindade pelo nome de Inquice. A semelhança é a mesma, o peso é o mesmo. O nome que é diferente de acordo com cada etnia. Se é Fon, se é Jeje, mais uma vez, Jeje não era uma etnia, Jeje eram os apátridas, lidavam com o sagrado, lidavam com as divindades, entre aspas, os deuses, os chamando de Voduns. Já os iorubanos e os quetos, né? Queto, uma etnia subjugada aos iorubanos, ao rei Yorubá, chamavam de orixás. Então, quando ela abre o terreiro aqui, funda o primeiro terreiro aqui no Brasil, na Bahia, ela, claro, ela faz de acordo com a sua cultura, lidando com os orixás, lidando com as divindades, aí chamando de orixás. Porém, muito inteligentemente, como ela teve contato com outras etnias, outras religiosidades de cada etnia, ela também colocou, ela também misturou, ela fez sim um sincretismo. Porque os Queto tinham uma religiosidade, os Fon tinham outra. Cada um tinha uma maneira diferente de lidar com o sagrado. E aí acontece essa aglutinação de saberes. Lembrando que os Banto ainda não estavam chegando em maioria no nosso país. Estamos falando de Nordeste e não de Sudeste. Certo? Nordeste, Nagô. Sudeste, Banto. Logo os Bantos ficam em maioria. Então, muito inteligentemente, ela trouxe esse conceito para o nosso país. Dentro das religiões de matriz africana, você vai encontrar várias formas de lidar com a divindade. Orixá, Vodum, Inquice. Na Umbanda, principalmente, ou nas Umbandas,
são chamados de orixás. Mas isso não quer dizer que você não vai escutar chamando de Vodun nem de Inquice. Esqueça. É muito diverso, a cultura é muito diversa. Tudo pode acontecer e não deve ser discriminado. Nem dentro da própria religiosidade de matriz africana. Nós somos diversos. Certo? Então, gente, Oxóssi é o grande caçador. Oxóssi tem quantas qualidades? Muitas qualidades. Características de Oxóssi. Oxóssi é aquele que busca a caça. Ou seja, ele deixa a nossa mesa farta. Que nunca nos falte a caça em nossas mesas. A caça limpa. A caça sem destruir o meio ambiente. Para que a gente aprenda a comer aquilo que é necessário. E não desperdiçar e não deixar que o próximo sinta fome. Beleza? Segundo ponto. Pouca gente fala sobre isso, mas Oxóssi é aquele que busca o conhecimento. Ele lança flecha para buscar o conhecimento. Oxóssi tem a qualidade de ser um orixá que está sempre estudando. Sempre estudando. Então os filhos de Oxóssi são muito estudiosos, porque eles são muito curiosos. Mas tem outro detalhezinho aí no filho de Oxóssi. Ele quando não está concentrado naquilo que não interessa, não adianta. Ele é concentrado naquilo que interessa a ele. Ele busca diversas informações. E ele concentra essas informações naquele hiperfoco dele. Assim é o filho de Oxóssi. Curioso, buscando conhecimento. Sempre, às vezes muito calado, muito fiel. Não é ciumento, eu não gosto de ciúmes. As mulheres, filhas de Oxóssi, são grandes mães, porque elas demoram a escolher a sua família. Muitas nem têm filhos. Mas quando elas têm, se elas decidem ter filhos e construir uma família, elas são extremamente fiéis aos seus parceiros, porque elas não desperdiçam a construção da sua família à toa. Elas não fazem isso, porque família para elas é a vida inteira. Então elas não trocam a vida sólida da família por uma aventura. Não são aventureiras nesse sentido, a partir do momento que constroem um lar, certo? E extremamente donas da sua família, certo? Característica dos filhos de Oxóssi, beleza? Os principais. Oxóssi também é o caçador de axé. A flecha dele busca o axé. Ele utiliza o Ofá. Ofá é o arco e flecha. Que outro Itã conta que quem construiu o Ofá foi Ogum. Porque Ogum era um orixá. Ogum é o orixá da guerra. Então Ogum não fica um ponto fixo durante muito tempo. Ele está sempre guerreando. Toda vez que Ogum abandonava a aldeia, certo? Ele deixava ela sob responsabilidade de Oxóssi. Só que Oxóssi não sabia caçar e não sabia utilizar o armamento. Então essa aldeia foi destruída. Quando Ogum voltou da guerra, viu a aldeia destruída e decidiu: a partir de hoje eu vou treinar você, Oxóssi, meu irmão, para que você consiga defender a aldeia na minha ausência. Então ele fez o Ofá, treinou, e Oxóssi se tornou um caçador perfeito. Até que acontece a tentativa dessa invasão pelo pássaro da Yami, e Oxóssi acerta com uma flecha só esse pássaro e fica consagrado como grande guerreiro de uma flecha só, como grande guardião da aldeia. Beleza? São dois Itãs. Qualidades de Oxóssi, vamos lá. Nós temos o Ibulama. Ibulama, caçador de idade avançada, nasce nas águas profundas no rio Erilê. Rio Erilê, certo? Quer dizer terra do elefante. Por isso, algumas qualidades de Oxóssi, use suas contas o marfim. Terra do elefante, rio Erilê. Então, caçador de idade avançada, nasce nas águas profundas do rio Erilê, tem ligação com a Baloaê Oxum. Vestimenta: Ofá, couro, chapéu e chicote. Uma qualidade, certo? Ibulama ou Ibuálamo, certo? De Oxóssi. Nós temos o Inlê ou Erilê. Você vê que uma qualidade leva o nome do rio. Terra do elefante, tradução. Caçador jovem, enquanto Ibulama é um caçador de idade avançada, Irinlê, o Inlê, ele já tem a qualidade de ser um caçador jovem, tá? Com culto às margens do rio Erilê,
certo? Caçador de elefantes, lembra? Rio Irilê, terra de elefantes, certo? E o marfim é sua conta, como eu acabei de falar. Ligação com Oxum e tem um filho com Logunedé. Então, qual é a qualidade de Oxóssi que tem um filho com Oxum chamado Logunedé? Orixá também. É o Odé Irilê ou Oxóssi Irilê, certo? Que é cultuado às margens do rio Irilê. Bem, a roupa dele tem chicotes de couro. Ele carrega chicotes de couro nessa qualidade. Beleza? Então quando você for lembrar do Itã, onde o Oxóssi tem um filho com Oxum, certo? Chamado Logunedé ou Logunedé, certo? Vocês vão lembrar que essa qualidade é a qualidade Inlê ou Erinlê, certo? É Oxóssi mais jovem. Beleza? Temos também Odé Inessuê, ligado às folhas e a Ossain, ou Ossanha, certo? Orixá das folhas, veste azul claro, palha da costa e capacete tampando o rosto. Mais uma qualidade de Oxóssi. Nós temos o Ibó, que abandonou a todos para viver isolado na floresta. Aquela qualidade de Oxóssi que fica isolado e que poucos têm contato, certo? Vamos lá, mudando. Nós temos também o Odé Danadana, certo? Essa é uma qualidade cultuada pelos Fon, reino da Omé, certo? Maneira de lidar, Vodum, certo? Ligação com Exu. Vive embrenhado nas florestas. E olha só que bonita essa frase. É ele o orixá que entra e sai da mata sem temer eguns e a morte. Veste azul claro, impetuoso e não foge. Ou seja, essa qualidade, o Odé Danadana, que é mais cultuada pelo Fon, reino da Omé, ou seja, um Vodum, a maneira de lidar é Vodum, ela é próxima de Exu. Oxóssi tem dois orixás irmãos o tempo todo ao lado dele, Ogum e Exu. Lembre-se que um dos Itãs, a mãe de Oxóssi, certo? Vai até uma estrada e faz um ebó com aquele pássaro para que Oxóssi acertasse essa flecha. Para quem ela faz esse ebó na estrada? Já pensou nisso? Para que acontecesse a magia da única flecha acertar o peito daquele pássaro da Yami, Agé? Beleza? Nós temos o Apuerã, fundamento com Ogum. Olha aí, com Ogum. São oferecidos na maioria, com essa qualidade, Oxóssi come cru. Ou seja, as comidas são oferecidas na maioria cruas. Maioria, tá? Não são todas, maioria. Dono da fartura, mora nas profundezas da mata, veste azul e claro e tiras vermelhas. As contas são verdes claras, certo? Nós temos o Otim, guerreiro e muito agressivo. Vive embrenhado e caçando, ligado também a Ogum. Usa azul claro, capanga e roupas de couro de leopardo. Não sei se vocês já viram aqui no meu terreiro, a representação de Oxóssi é exatamente essa. Otim, Oxóssi, Otim, a qualidade, ou Odé Otim. E ele veste, ele tem a capanga no braço esquerdo, o ofá no braço direito, e aqui nas costas e na cabeça uma pele de leopardo. Então quando você vê essa qualidade, que é muito ligada ao Ogum, demonstra o quanto ele é guerreiro e agressivo, de acordo com o segundo Itã que eu contei para vocês, essa qualidade é Otim, certo? Será que você tem essa qualidade na sua coroa? Coroa, pensar muito próxima de Ogum, beleza? Nós temos o Coifé. Muitos fundamentos são extintos. Olha o que eu falei para você. O Coifé, essa qualidade não é muito cultuada no Brasil, porque os fundamentos se perderam. Ela ainda é cultuada em alguns locais da África, certo? Benin, principalmente Benin, Nigéria, beleza? Benin, inclusive, foi o reino da Omé. A etnia Fon é a dominante no Benin. Já na Nigéria, a etnia principal é a Yorubá.
principal, mas nós temos mais de 200 etnias só na Nigéria. Beleza? O país africano com a maior quantidade de negros. Mas o primeiro país no mundo com a maior quantidade de negros é o Brasil. Olha que loucura. Bem, exige 1 ano de recolhimento, tá? Essa qualidade coifé. 1 ano de recolhimento no roncó, certo? E usa capacete cobrindo o rosto. As contas são azuis. Temos a caré, ou caré, Oxóssi caré, Odé caré, ligada às águas, Oxum e Logunedé, ó, mais uma vez, Oxum e Logunedé, exercendo as mesmas funções, só que diferente da qualidade em Lê, tá? Ou Erinlê, aqui Oxóssi exerce as mesmas funções de Oxum e Logunedé. Por isso pode ser confundido. Muita gente pode ser feito para Logunedé, mas na verdade a qualidade da sua coroa não é propriamente Logunedé, mas sim caré, Oxóssi ou Odé caré, porque eles exercem a mesma influência astral, a mesma forma de lidar, certo? Gostam de perfume, certo? E acarajé. Olha só, atenção, caré, essa qualidade, certo? Ligado às águas, Oxum e Logunedé exercem as mesmas funções, certo? Os três exercem as mesmas funções. Essa qualidade aceita perfume como acarajé. Atenção, hein? Atenção ao seu santo. Bem, vamos lá. Não acabou. Nós temos também Inculê, ou seja, Odé das montanhas, das serras, ligados a Oxaguian. Ó, uma qualidade de Oxalá. Oxaguian. Oxalá novo, guerreiro, que muitos confundem Oxaguian com o próprio Ogum, porque ambos estão sempre armados, são guerreiros. Olha só. Então nós temos o Inculê, que é uma qualidade de Odé, que é o Odé das montanhas, das serras, ligado ao Oxaguian, e veste verde claro. Nós temos o Infami, ligado a Oxaguian e Oxalufã. Nós temos, olha só que coisa linda, nós temos Infami ligado ao Oxaguian e Oxalufã, ou seja, Oxalá velho e Oxalá novo. Duas qualidades de Oxalá, certo? Oxalufã, Oxalá velho, Oxaguian, Oxalá novo e guerreiro, certo? Ele é ligado aos dois, ele usa apenas branco. Então você também pode, em algum momento, estar cultuando o teu santo, a tua coroa, um Oxóssi da qualidade Infami. Aí ele veste branco, certo? Apenas branco. E aí você pode estar pensando que está cultuando Oxalufã, Oxaguian. Isso também pode acontecer. Olha só, gente. O mundo astral ele é lindo e complexo e cheio de detalhes. Muitas vezes a sua coroa não existe encantamento maior do que o seu próprio Ori. O seu Ori ele pode enganar, ele pode esconder, ele pode deixar guardado. Em algum momento da sua vida, de repente, você com 20 anos, dentro de uma casa, cultuando aquela divindade incessantemente, fazendo todas as suas obrigações, né? Recebendo o axé dela, mas em algum momento você descobre que, na verdade, era outra qualidade, ou quem sabe até outra divindade, que era dona do seu Ori o tempo inteiro, mas ela ficou ali, né? Quieta, sem causar nenhum tipo de desconforto àquela coroa. Ori é surpresa, gente. Essa surpresa nunca acaba. Beleza? Então, e nós temos Odé Oreluerê, ligado aos lobos. Legal, né? Temos o Agenipapo, última qualidade, Agenipapo. Ele é ligado a Yami Oxorongá. Yami, feiticeira. Yami Oxorongá, certo? Tem a aproximação com Oiá. Certo? Caçador, por favor, proteja-me.
Esse é a forma de saudação a esse tipo, essa qualidade de Oxóssi ou de Odé, a Genipapo, ligada a Oiá, certo? E a Yami Oxorongó, Oxorongá, ou Oxorongá, Yami Oxorongá, certo? A grande feiticeira. A aproximação com Oiá, caçador, por favor, proteja-me. Bem, nós temos 3 títulos para Odé, ou para Oxóssi. Olodé, rei da caça. Alaqueto, o rei do Queto, senhor do feitiço. Lembrando que historicamente, o último Edé, aquele que realmente funda a Elê de Queto, porque existiu toda uma trajetória desde a Elê e Fé, dessa caminhada entre os Edés, né, até chegar ao último. Esse último que a Yami, ajudando a ele, funda a cidade de Queto após sacrificar pessoas, né? Sacrificar inclusive oponentes Fon, certo? Eles eram grandes inimigos da etnia Queto, da etnia Fon, viveram em guerra o tempo inteiro. Então ele entende que tinha que pegar o Corcunda, né? Corcunda era Fon e morava dentro da aldeia Queto, ainda não era uma Elê, certo? Ele, orientado pela Yami, pela feiticeira, o último Edé, ele mata, sacrifica esse Corcunda na entrada, no portão de entrada da Elê, e aí ele é consagrado a Alaqueto. Alaqueto, o rei dos feiticeiros, o rei do Queto. Beleza? Bem, e também é chamado Igbó, ou Ibó, rei da floresta. São os títulos de Oxóssi. Gente, tentei aqui de maneira breve explicar um pouco sobre essa grande divindade, Oxóssi, que também é considerado a energia principal dos caboclos, mas atualmente nós já temos outro entendimento sobre isso, depois de muitos estudos, de muita troca de informações. Nós temos Oxóssi, essa energia das matas, e temos os caboclos. Em alguns locais da Bahia, os caboclos já são cultuados como os novos orixás. Hoje nós sabemos que eles são distintos, mas por muito tempo nós trouxemos essa semelhança. Mas também não está errado se você, na sua casa, ou se você quiser celebrar os caboclos no mesmo dia que é celebrado Oxóssi ou Odé, certo? Porque não existe essa vaidade entre as divindades. Nós, seres humanos, é que somos vaidosos. Eles não são. Eles vivem em perfeito equilíbrio e tentam transmitir isso pra gente o tempo inteiro. Equilíbrio. Ubuntu. Eu sou porque eu sou. Simples assim. Eu não sou ético porque eu tenho que ser ético. Eu sou ético porque eu sou assim. Porque assim as divindades nos ensinaram. A ter respeito, a usar aquilo apenas que nós precisamos, a não passar por cima do outro, a não desejar o mal a ninguém, a vivenciar as vitórias dos nossos amigos e até dos nossos inimigos, certo? E não discriminar ninguém, nos aceitar como nós somos, cheios de falhas e de acertos, tentar melhorar os nossos acertos sem colocar os nossos acertos, sem colocar os nossos erros na culpa de alguém. Sem dizer, eu errei porque uma energia negativa me fez errar. Não, erramos porque somos falhos e precisamos melhorar os nossos erros de maneira confiante, de maneira né, com autoconfiança, nos olhando nos espelhos e percebendo o que somos de verdade, sem inventar algo para justificar a nossa falha de caráter, os nossos medos, certo?
Essa é a nossa energia, essa é a nossa consciência de pertencimento de matriz africana. Ubuntu. Somos assim porque somos, e não porque alguém disse que nós temos que ser. Isso é o que nosso astral nos ensina. Beleza? Um grande axé para todos. Um grande axé. Um forte beijo. O que é o de maior, que nunca falte a caça em nossas mesas. Vamos em busca do conhecimento, vamos em busca do axé. Motumbá axé. Beijo no coração. Um barco remando contra a maré. Lá vem o barco remando contra a maré.